Olá a todos novamente, voltamos cá para mais uma aula. Hoje iremos falar de citação indireta ou indireta e citação direta. É um dos pontos que tem deixado algum problema aos estudantes, alguma dificuldade de distinguir a citação direta e a citação indireta, né? Primeiramente vamos falar dessa cá em cima e depois iremos falar essa abaixo, onde tem um maior tratamento. Começando pela citação direta, o que? Eu separei aqui um texto para explicar o que. Dizer que ela é utilizada quando quem está escrevendo o texto incorpora ideias do texto original, mas as apresenta com as suas próprias palavras, ou seja, a pessoa que vai falar sobre algo, ela vai dar o seu parecer, ou seja, vai falar do assunto, mas segundo as suas ideias. Não vai copiar, tá igual conforme o autor falou, mas vai dizer o seu entendimento, né? Estamos aqui abaixo. Então, acontece uma tradução ou uma explicação daquela ideia, para facilitar a compreensão de quem está lendo o texto. É praticamente isso. É a pessoa, nesse caso eu vou ler um contexto e nesse contexto eu vou tirar o meu entendimento e vou fazer como uma citação indireta. Eu posso também dentro disso incorporar as ideias do autor. De uma forma separada, vou dizer o meu parecer sobre algum assunto e posteriormente dentro daquele mesmo parágrafo ou após o parágrafo que eu escrever com as minhas ideias e menciono a ideia do autor principal, ou seja, do autor na qual eu fui tirar o conteúdo. Temos aqui um trabalho dos estudantes, na qual o autor ia fazer aquela sequência de aulas, né? Vou cá subir um pouco. Onde é que está? Essa é aquela sequência de aula que eu já fiz da capa, folha de rosto, ficha técnica, tudo está aqui. Então, desse uma continuação. Eu quero descer para ver uma citação. Onde é que eu posso encontrar? Tá aqui. Está a falar de que? Plataforma web, né? Ela aqui diz, segundo esse autor, né, que propõe um sistema para partilhar informações entre sistemas. Blá, blá, blá. Depois aqui diz, conforme aponta Berners-Lee, ele falou que a web foi criada para ser uma plataforma universal para acessar e compartilhar informações de qualquer lugar do mundo. Esse ponto que está entre vírgulas altas, ou entre aspas, né, aqui, faz referência ao comentário original desse autor. Por estar dentro do texto, no meio da frase, né, na qual ele escreve, então o nome do autor não foi escrito todo ele em maiúsculo, mas apenas as iniciais dos nomes é que fica em maiúscula. Essa também é uma das regras. Mas se fosse o caso do estudante, ou nesse caso o estudante mencionou o autor apenas no final, exemplo, aqui no final mencionou o autor, então esse todo o texto que está cá, e o ano também, sim, devia estar em maiúsculo, devia estar assim. Muitas das vezes também é incorporado, o ano já está lá, a página também, fica lá a página, né, do autor. A página em que o autor escreveu esse contexto, ou a página em que o pesquisador tirou esse parágrafo, ou esse ponto. Mas como não é o caso, então fica assim. Estamos certos? Entendemos até aqui. Vamos entender que essa parte aqui é a ideia do estudante, certo? Mas aqui abaixo, isso daqui já é a ideia do autor, ou seja, a pessoa que publicou o autor. A ideia que o autor que publicou a ideia. Me desculpar, me atrapalhei aqui.
Por outra, é como iremos formatar este campo. Vou dar aqui um espaço para separar. Não quer dizer que no texto, no trabalho, tem que separar assim, só estou a organizar para vocês entenderem como fazer a formatação de uma citação indireta. Yeah? Esse texto aqui não foge daquilo que é a formatação do texto normal do trabalho. Yeah? Sabem que a BNT tem algumas suas regras, que o texto é tamanho 12, está aqui já definido. O tipo de texto pode ser Arial ou Times New Roman, depende de ti qual escolher, mas não podes usar os dois ao mesmo tempo. Tem que escolher um dos dois, ou será Times New Roman ou será Arial. Então, seleciono todo o texto, defino aqui todos os tipos de formatação desejada, tamanho 12. Aqui em põe justificado, por não o trabalho fica assim, fica mal aqui, se não está nem aqui no canto, não está totalmente alinhado, certo? Tem texto mais para dentro, como aqui, texto um pouco mais alinhado para o parágrafo ou para as margens, que é aqui, e aqui assim fica mal. Então todo o texto do trabalho tem de estar justificado. Então seleciono aqui, ela alinhou com a imagem do trabalho, deixa eu tirar isso, tá, certo? E aqui entre as linhas também deve estar bem alinhado ou bem definido. Ou seja, sabemos que aqui o espaço entre as linhas é 1.5 e vamos aqui ter atenção a esse remover espaço depois do parágrafo. Muitas das vezes nós só selecionamos aqui e esquecemos de tirar aqui essa parte, ou seja, tem um espaço a mais depois do parágrafo que nós não notamos. E assim, se tiramos aqui, ele aumentou um pouco. Né? Vamos ver que o texto aqui abaixo move quando eu clico lá. Então eu removo isso, né? E fica assim, certo? Simplesmente selecionado o 1.5 que é o espaço da formatação do texto. Yeah? Isso é para citação direta. Lembrando, se eu escrever o texto todo com citação do autor, nesse caso eu tiro daqui esse conforme sai, né? Corto isso e venho pôr cá no final, né? Ponho no final, ponho aqui um ponto e colo aquela parte que eu copiei lá em cima, só para deixar aqui. Lembrando, quando eu faço isso, citação, quando eu cito o autor ou menciono o autor no final da frase, eu tenho que pôr todo ele em maiúsculo, yeah? Assim dá correto. Dizer que esse texto aqui foi ideia desse pai aqui, yeah? Mas como não é o caso, vamos deixar conforme estava. Yeah? Vamos lá retornar, Ctrl Z, certo. Yeah? Aqui abaixo também tem uma citação, tá aqui, dizer que esse McLaren 2006 destaca que o surgimento de tecnologia como Ajax e APIs permitem o desenvolvimento de plataformas web dinâmica e blá blá blá. Yeah? Isso que está aqui é a ideia desse autor. Yeah? Lembrando mais uma vez, como está dentro da frase, está no meio da frase do texto, ele manteve apenas a inicial maiúsculo. Lembrando, dentro do texto mantém a inicial maiúscula, porque ele começou aqui a dizer alguma descrição sua e depois mencionou uma fonte do autor, dizendo que esse autor falou sobre isso. Até aqui é um ponto dele, certo? Espero que até aqui tenham entendido de como aplicar a citação direta. Yeah? Agora, vamos na citação indireta. Temos aqui o texto, vou só ampliar um pouco, aumentar o tamanho, que diz, ao contrário da citação indireta, essa direta é feita com palavras do próprio autor do texto original, ou seja, é uma transcrição dos exatos termos da fonte de pesquisa. Não é, portanto, a tradução de uma ideia, mas a utilização da ideia na íntegra. Você só copia e cola o trecho, ou seja,
você vai pegar do jeito que você viu no manual, no livro, no jornal, seja onde for a tua fonte, e vai colar do mesmo jeito que você viu, sem alterar nenhuma palavra. Isso é que é citação direta. Quando você já altera uma palavra ou dá a tua ideia, passa a ser citação indireta. Mas no nosso caso aqui é citação direta, onde você copia do mesmo jeito que você viu. O chamado copy-paste. É só copiar e colar. Certo? Vamos lá no nosso trabalho. Aqui vou dar um exemplo, né, que nem sempre é o ideal, mas pronto, vamos aqui dar, já? Exemplo, eu estou aqui a escrever esse trabalho, parei aqui e eu preciso mencionar algum trecho do autor. Yeah? Trecho esse do autor que eu tenho que fazer menção de onde eu tirei. Como? Justificando ou destacando o texto que eu tirei e vou usar como fonte ou como citação daquilo que é o texto normal. Yeah? Dizer, há duas formas de citar, né, o autor. Quando a citação dele tem menos ou tem até 3 linhas, né, eu deixo igualzinho a formatação do texto normal. Yeah? Lembrando, vou cá repetir. Quando a citação, nesse caso está aqui, né? A web 2.0 revolucionou, blá blá blá, até aqui, mas também criadores. Esse que está aqui são menos de 3 linhas. Ou seja, o limite é 3 linhas, não passa 3 linhas. Então, quando esse tipo de caso, eu mantenho a formatação do jeito que está, igualzinho a formatação do texto normal do trabalho, não altero nada, apenas eu vou fazer essa menção aqui, essas vírgulas altas que os alunos já fizeram, e vou deixar aqui o nome do autor, certo? Certo. Outro ponto seria quando for de 4 ou mais de 3 linhas. Ou seja, mais de 4 ou mais linhas. Está correto assim, já? Imaginemos que isso aqui é um trecho maior, já? Eu vou cá fazer uma brincadeira só para explicar. Vou tentar ver aqui abaixo, tem um texto. Não tem, mas vou usar esse daqui, senão tem mais pontos. E eu vou fazer o seguinte, já? Um momento, vou só fazer como um copy. Vou copiar isso. Vou dar aqui um enter. Vou dar aqui um enter. Esse é o trecho que eu copiei, vejam que está entre aspas. 1, 2, 3. Esse é o trecho que deveria. Vou escrever aqui algo mais só para dar exemplo. Vamos. Não façam isso nos trabalhos de casa. Então vamos lá, vamos aprender como formatar. Só para ter mais de 3 linhas ou até 4 linhas. Então vamos em cima com o trecho selecionado, clica. Sim, como estávamos a dizer, estamos aqui nesse trecho. Eu vou dar aqui um enter só para descer um pouco. Temos aqui esse texto de 4 linhas, pelo menos. Eu vou apagar isso para não ter problema. E vou usar, depois vou usar isso aqui. Yeah? Vamos colar isso em algum sítio. Vou cortar dali porque não precisa estar ali. Vamos fazer entender que esse trecho aqui do texto, ou seja, começou aqui e termina nessa citação que estamos aqui a fazer. Yeah? Ou seja, isso aqui é parte do que está aqui acima. Yeah? É uma ideia, um exemplo. Ou tem que ser assim. Agora, citação direta tem uma formatação diferente da citação direta. Primeiro, não deve ter ou começar com essas aspas. Vou cá remover. Vou cá remover isso também, né? Ou seja, não pode estar limitado
com vírgulas altas ou com aspas, assim, não pode. Temos que apagar isso aqui e apagamos isso, yeah? Após isso, o tamanho do texto não deve ser igual ao do texto normal para a citação direta, yeah? Fonte deve ser a mesma, mantém, mas o tamanho vamos reduzir para 11, né? Tá aqui 11. Após isso, vamos formatar o texto. Não pode estar da mesma forma em que o texto normal, ou seja, os alinhamentos entre as margens não deve ser o mesmo. Temos que formatar como? Selecionar o texto todo, vir até aqui nessa aba, nesse espaço de ferro ou de parágrafo e clicamos aqui nesse ponto que indica configurações de parágrafo. Clicamos lá, vamos abrir essa janela que tem algumas opções de formatação ou para formatar o parágrafo. Yeah? Primeiro, o alinhamento sempre, mas sempre deve estar justificado. Yeah? Certo? Se nós colocamos aqui centralizado, vai ficar meu first. Você notar aqui no meio, ele mostra como vai ficar o texto a cada formatação que nós estamos a aplicar. Então, a ideia é que fique justificado assim, se notar nem mudou. Aqui, o recuo é de 4, vamos andar, ou seja, eu vou preferir já para o valor 4, para não perder tempo. Aplico 4, não tem que dar enter, mas vou recuar lá, certo? Apliquei 4, pode andar aqui com as setas, eu vou deixar já aqui 4, certo? Aqui, em tal especial, normalmente vem assim, primeira linha, mas não é recomendado. Yeah? Para formatação, devemos sempre deixar em nenhum, certo? Aqui, espaçamento, o antes e o depois deve estar zerado. Eu vou recuar tudo para deixar 0 ponto ou 0 pt. Yeah? Os dois zerados. Aqui, espaço entre linhas, eu deixo simples. Não preciso daquele espaçamento igual do texto normal. Conforme eu disse, formatação de citação direta tem formatação diferente em relação ao texto do trabalho. Então, se o texto é 1.5 ou 1,5, aqui nós mantemos simples, não precisamos dar espaço. Yeah? Após isso, vou definir como padrão, né? Esse documento. Eu vou pôr aqui e demos desculpa, aplicou do trabalho. Pronto, vamos deixar aqui, lembrando que é 0, 0. Aqui entre linhas é simples, o restante está conforme. Yeah? Vamos dar aqui ok, certo? E o texto, a citação está formatado ou está feito. Yeah? Falta o que? Falta mencionar quem falou sobre isso. Lembrando que aqui começa com maiúsculo e no final desse texto vamos colocar o autor. Yeah? Lembrando que o autor fica dentro de parênteses. Né? Dentro de parênteses. Depois o nome do autor. Lembrando, mais uma vez falamos lá acima, o autor, quando vem no final do texto, ele fica com o nome em maiúsculo. Vamos cá definir. Maiúsculo, vírgula. Vem o que? O ano. Qual é o ano que eu apaguei? 2005. 2005 aqui, vírgula, espaço. Vou definir aqui tamanho maiúsculo novamente, que eu cancelei. O ano, espaço, vírgula, e a página onde foi retirado o texto. Yeah? Após isso, fechamos a citação. Yeah? Estamos aqui, citação referente. Aqui, 11. Citação referente a esse trecho ou a esse parágrafo que nós estávamos a escrever. Essa ideia que está aqui é uma cópia autêntica deste autor que falou sobre o crescimento da internet. Ele aqui revolucionou a Web.2, falando tudo isso que está aqui. Se nós formos nesse
Autor, o ano que ele lançou o livro é 2005, na página 113 ou 123. Então nós vamos encontrar esse trecho aqui igualzinho conforme está aqui. Yeah? Essa é a diferença entre citação direta e a indireta. Yeah? Espero que tenham entendido essa parte. Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. E assim podemos dar um outro parecer quanto à questão. Yeah? Espero que tenham entendido. Só para fazer um resumo rápido. Quando a citação direta ou indireta, nós podemos mencionar nossas ideias daquilo que nós entendemos sobre a ideia do autor. Yeah? Tá aqui, exemplo. Direta, dentro do texto, é possível, sim. É só colocar entre aspas, vai dar a entender que essa ideia é do Berners-Lee. Falou sobre isso, não precisamos destacar fora do parágrafo. Yeah? Essa é a ideia. Mas quando é direta, certo? Devemos separar do parágrafo um do outro, tanto aqui o principal, tanto o que vem a seguir. Vamos formatar de forma diferente, com tamanhos diferentes, para poder realçar. Quem lê esse trecho já sabe que isso aqui é a ideia do fulano, Orelli. Acho que o nome dele é esse. Já não sei pronunciar bem o nome, mas a ideia é essa. Lembrando, tanto na citação direta ou indireta e direta, sempre que o autor for mencionado no final do parágrafo, tem que estar com os nomes todos em maiúsculo. Se forem três, então vamos colocar três. Vou dar exemplo, vírgula, vou pôr o João Sertães para saber se é a mesma coisa. O João, só, né? Vou dar aqui maiúsculo. Tá aí. Seria um livro que esses dois autores escreveram desse livro, dessa página, certo? Então ficaria assim, aqui é uma vírgula. Então ficaria assim um exemplo. Mas uma dica para terminar, para não ter mais sair sem aula, certo? Para todo mundo que queira fazer citação indireta, para não ter todo o trabalho de vir ter aqui, fazer tudo isso de novo, eu recomendo que crie já um estilo para ficar já aqui, certo? Eu já criei aqui um, mas eu vou voltar a explicar como podem fazer. Yeah? Exemplo, imaginamos que aqui não tem essa formatação normal. Eu vou pôr aqui normal, tipo, tá assim. E eu quero aplicar isso à formatação de citação. Imaginamos que todo trabalho terá isso. Para não repetir todo o processo, então vamos definir algo mais básico. Venho aqui no final, seja um bônus. Onde é que? Não é aqui. Clicamos aqui no final, aqui nessa barra, em estilos, e criamos um estilo. Yeah? Estilo, eu vou pôr citação direta. Né? Citação direta. É essa mesmo. Clico e venho em modificar. Não me mantém. Aqui a base normal. Tá bom. Tamanho, eu sei que é 11. Tá ali. Tipo de texto mantém. Aqui o alinhamento põe justificado. Automático, então estamos a referir a cor do texto. É preto. E aqui pode deixar na opção manter. E vemos aqui em formatar para abrir aquela janela que nós fizemos. Está aqui. Abrir ou formatar parágrafo. Clicamos e vem isso. Yeah? Justificado, certo? Certo. Aqui recuo é de 4, já sabemos. Epa, foi muito. 4. Aqui colocamos mesmo em nenhum. Aqui o espaçamento é 0. Aí, e aqui o espaço entre linhas é simples. Após isso, é só clicamos no OK. Certo? Aqui novamente OK. E conseguimos formatar. Yeah? Exemplo. Tá assim. Né? Texto normal. Tá assim.
sempre que eu tiver que mencionar ou que realçar citação direta, é só selecionar o texto que eu quero realçar como citação direta e venho aqui, clico na fonte, já formatei tudo. Yeah? Só dar aqui o Enter e já está. Evito o esforço da senha para formatar cada citação que eu encontrar. Yeah? Então, para quem quer poupar tempo a formatar texto, essa é uma dica. Então fiquem bem. Eu venho aqui e faço um pouco de água, tá? Para me despedir de vocês.